Boa noite, meus amados, minhas amadas, irmãos e irmãs em Cristo, você que está aqui conosco nessa noite, no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa, que a bondosa, que a gloriosa, que a espetacular graça de Cristo Jesus continue sendo derramada sobre a sua vida. Que final de semana abençoado, que semana abençoada, quando tradicionalmente nós rememoramos a última semana de Cristo Jesus, desde o domingo anterior, a sua entrada triunfal, seus dias de tentações, sua oração angustiada no Getsemane, seu sofrimento na cruz do Calvário e a sua vitória retumbante sobre a sepultura, meus irmãos. O nosso Senhor vive. E como nós cantamos aqui nesta noite, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Não no amanhã que vai acontecer, que provavelmente vai acontecer daqui a algumas horas, mas no amanhã do novo céus e da nova terra, do mundo de Deus, da nova Jerusalém que vai descer, preparada, ataviada, para todos quantos crerem em Cristo Jesus e aguardam por essa bendita promessa. Amém, meus irmãos? Meus queridos, antes de nós lermos a palavra de Deus, que será lá em 1 Coríntios, se você que já quiser abrir a sua Bíblia, já lhe convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, é um texto que o pastor Júlio já cita aqui na Santa Ceia. Pedi ao Jackson, por gentileza, de ligar aqui o ar-condicionado, varão. 1 Coríntios capítulo 11, versos 17 a seguir, eu queria dar alguns avisos. Em primeiro lugar, os irmãos sabem que de hoje a 8, no próximo domingo, o horário do culto será antecipado em 30 minutos, então nós vamos começar às 6h30 e nós vamos terminar às 8h30, tá ok? Então, perceba quem está aqui presente, perceba quem não está. Se você perceber algum irmão que não está aqui presente, olha, o próximo domingo o culto vai começar mais cedo, vai começar às 6h30 e vai terminar às 8h30. Pastor, e meio de semana, a mesma coisa, a mudança só é no domingo, viu gente? Tem pessoas que estão perguntando, quarta vai mudar também? Não, a mudança é só domingo, tá bom? 6h30 até 8h30. O nosso querido irmão Juvenil também avisa aos homens que amanhã será nosso encontro dos homens da sociedade masculina para ensaios, preparação, porque no dia 27 e 28 de abril, o último final de semana de abril, nós teremos aqui a conferência anual da União Masculina. E uma semana antes, dia 21 de abril, nós teremos aqui o encerramento de missões mundiais, ok? Então, desde já, eu já convoco você para estarem orando. Para o dia 21, nós teremos aqui o grande encerramento da campanha de missões mundiais. Nós estamos orando pelos missionários, nós estamos nos mobilizando para contribuir, e nós, dentro do nosso contexto aqui, nós estamos nos movendo para fazer missões, porque como eu estava conversando com o pastor Valdério, a Jiquié também faz parte do mundo, ou não? Ou a gente está em outra galáxia, né? Em outro planeta. Jiquié, a sua rua, o seu vizinho, o seu colega de trabalho também faz parte deste mundo. Então a campanha é mundial, tá bom? E isso inclui o seu vizinho, isso inclui a sua família, isso inclui o seu colega, o seu parente, amém? Então se mova na direção dessas pessoas para fazer missões. Dito isso, os irmãos já estão aí craque aí na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 17. Por quê, pastor? Para a gente entender o contexto. A gente sempre fala, não interprete nenhum versículo sem você olhar o contexto. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, até o verso de número 34. Vamos lá? Estou lendo na NVI. Entretanto, diz o apóstolo Paulo, entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados.
Verso 20: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Verso 23: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Por quê? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comerem, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém, meus irmãos? Vocês sabem que nós estamos trabalhando uma série de mensagens em Atos dos Apóstolos, mas hoje, como é um domingo de Páscoa, pastor Júlio, a gente abriu uma exceção, né? Falar igual a Globo, impreterivelmente nós vamos abrir uma exceção para inserir aqui uma mensagem muito oportuna sobre a paixão de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo. E eu queria começar essa mensagem trazendo para a sua memória, para a minha, que normalmente quando nós pensamos em um ditado popular, o ditado popular, não sei se vocês já pararam para pensar, ele revela o espírito de uma cultura, ele revela o coração de uma cultura. Por exemplo, quando você ouve esse ditado popular, que é bem comum nos nossos dias: cada um por si e Deus por todos. Você já ouviu isso? Esse ditado popular, ele é bem brasileiro, e ele revela que a nossa cultura é uma cultura altamente individualista e egoísta. Ele revela que nós estamos inseridos numa sociedade onde o individualismo e o egoísmo está altamente impregnado nas mais variadas áreas da vida, seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar e até mesmo nas igrejas. E isso era o caso do que estava acontecendo aqui em Corinto. Os irmãos de Corinto estavam vivenciando, dentro da comunidade cristã daqueles dias, esse ditado: cada um por si, Deus por todos. Vocês sabem muito bem que essa igreja, que Paulo chama aqui de Corinto, a igreja de Corinto, ele escreve 2 cartas para essa igreja. Essa igreja ela foi plantada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, lá por volta dos anos 49, 51, Paulo, Silas e Timóteo, eles se dirigem para essa cidade que fica na atual Grécia e plantam uma igreja lá. Quando Paulo está já na 3ª viagem missionária, ele fica sabendo de notícias. Uma família chamada família de Clói, está lá no capítulo 1, verso 11 de 1 Coríntios, manda um WhatsApp para Paulo: Paulo, está acontecendo aqui muita divisão na igreja, o pessoal aqui não entendeu o evangelho, está tendo muita divisão, está tendo muita facção, está tendo muito partidarismo. E a igreja de Corinto, meus irmãos, era conhecido pelas divisões. Se você observar logo nos primeiros capítulos,
Aqueles irmãos estavam divididos em divisões partidárias. Uns se diziam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Eles também estavam sendo divididos, por exemplo, em questões étnicas. Uns eram judeus e não comiam carne de porco. Outros eram gentios e comiam carne de porco no almoço, e sem problema nenhum, e eles tinham um problema entre si com isso. Por exemplo, eles tinham entendimento também, divisões no entendimento quanto aos dons espirituais. Uns diziam: não, os dons de língua são os mais importantes. Outros diziam: não, são os dons de profecia que são os mais importantes. Paulo resolve isso nos capítulos 12 ao capítulo 14. Então era uma igreja altamente dividida. E quando você lê comigo o verso 18 que a gente acabou de ler, no capítulo 11, o verso 18 diz assim, de 1 Coríntios 11, ele diz assim: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. A palavra que Paulo usa aqui para divisões, pastor Júlio e os demais, só aparece nas cartas do Novo Testamento, só aparece em Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja marcada, estigmatizada pelas divisões. Era uma igreja que estava dividida ao meio. E Paulo está escrevendo que quando eles se reuniam no momento da ceia do Senhor, para celebrar a ceia do Senhor, que significava e que significa ainda hoje a maior prova de amor, que nos reúne como povo de Deus. A única coisa, meus irmãos, que nos reúne aqui, no mesmo ambiente, é o amor de Cristo por nós. Nós temos gostos diferentes, nós torcemos para times diferentes, nós podemos defender partidos políticos diferentes, mas aquilo que nos une é o amor de Cristo. E nem isso estava unindo a igreja de Corinto. Verso de número 20, Paulo escreve dizendo: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, não é para comer a ceia do Senhor. Verso 21, porque cada um, preste bem atenção nessas palavras, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Talvez isso seja um pouco estranho para nós, porque a gente participa da Santa Ceia de uma maneira bem diferente. Mas naquela época, antes da celebração da ceia que a gente faz aqui, existia um jantar. Era chamado a festa do amor. Existia um jantar, onde os irmãos se reuniam naquele chamado junta-panela. Junta-panela é antigo, ó irmãos. O junta-panela, cada um traz uma lasanha, outro traz um feijão, outro traz um arroz. Tinha uma tal lá na igreja de Corinto, tinha uma tal de Jó também. Não, pode deixar que eu vou fazer umas tortinhas, eu vou levar um suco. Então cada um ficava responsável por levar um alimento. Só que tinha aquelas pessoas, aquelas famílias, né, tipo Du, né, que levavam o quê? A picanha, né, levava a picanha, levava aquela carninha mole, com aquela gordurinha. E tinha uns lá, né, da classe dos Daniel, orelha seca, que não gostava levar nada, não podia levar nada. E aí, essas pessoas que levavam comidas, e comidas boas, elas participavam do jantar, e não esperavam pelos outros. Aqueles que não podiam levar nada, passavam fome, e aqueles que levavam, saíam satisfeitos. O que estava acontecendo aqui? O individualismo. Todo mundo por si, e Deus por todos. Paulo está escrevendo esse capítulo 11, para resolver esse problema, meus irmãos, que ainda assola as igrejas evangélicas brasileiras, infelizmente. Em resumo, nessa noite, nós vamos falar, grave bem, que a ceia do Senhor como celebração do amor gracioso de Cristo em nosso favor, e também é uma renovação do nosso amor comunitário. A ceia do Senhor como celebração do grande, do precioso, do gracioso amor de Cristo por nós, em nosso favor, em nosso lugar, mas também é o espaço
de nós renovarmos o nosso amor, o nosso compromisso e o nosso engajamento com uns com os outros, com os irmãos. Vamos ver isso em duas partes, com a sua Bíblia aberta, por gentileza. A gente vai ver em primeiro lugar a Santa Ceia como celebração da graça, morte, perdão, propósito e esperança. A Santa Ceia como celebração da graça, a morte, perdão, propósito e esperança. O verso 23 começa o seguinte: como é que Paulo resolve o problema? Com Bíblia. Como é que a gente resolve o problema com a igreja? Bíblia, palavra de Deus. Paulo resolve o problema com Bíblia, com teologia, com ensinamento. Olha só que ele começa, o verso 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Perceba, meus amados, que quando Paulo diz, olha, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, Paulo está dizendo que ele já havia ensinado sobre isso. Eu já ensinei para vocês isso aqui, mas vocês não ouviram, vocês não entenderam. Então o que eu recebi do Senhor, também lhes entreguei. E o que Paulo está dizendo com isso? Por que Paulo traz à memória daqueles irmãos um evento que provavelmente aconteceu aqui há 25 anos atrás? Jesus tinha celebrado a última ceia talvez há 25 anos atrás. Por que Paulo traz essa memória, essa história? Porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito de fazer com que aqueles irmãos percebam que a Santa Ceia fosse um momento, fosse um espaço onde a graça de Deus fosse celebrada, ou seja, um momento em que somos lembrados de que Cristo morreu em nosso favor, nos perdoando de todo o pecado, nos doando um novo propósito e esperança de vida. Somente quando a gente traz à nossa memória a última ceia, o que Jesus fez por nós, a gente consegue nivelar a nossa vida e perceber que se nós estamos de pé, se nós estamos caminhando, se nós estamos na presença de Deus, é por graça. Se você está respirando nesse momento, se você está sendo usado por Deus na história, se você está sendo guiado na jornada do Evangelho, é pela graça de Deus, ponto final. Não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos, não é por condição econômica, porque uns têm mais, outros têm menos, não, a graça nivela todo mundo, irmãos. E Paulo traz isso na mente daqueles irmãos, e ele diz o seguinte: a Santa Ceia também, ela remodela o nosso propósito de vida e nos traz esperança, e é sobre isso que eu queria falar em primeiro lugar, nesse primeiro ponto. Perceba comigo que Paulo, em primeiro lugar, ele chama a atenção de nós, que na Santa Ceia, ou na ceia do Senhor, nós somos lembrados de que Cristo morreu em nosso favor, nos perdoando e nos reconciliando com Deus Pai. Perceba comigo que no verso 23 ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, verso 24, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Tente relembrar esse momento, essa celebração, na sua mente agora. Tem 12 marmanjos, Judas também está na ceia, em volta da mesa, de repente Jesus, quem sabe, se levanta, pega um pedaço de pão, ou um pão inteiro, melhor dizendo, ele pega um pão inteiro e começa a quebrar esse pão. O texto diz aqui que Jesus, ele parte, o verso de número 24 diz, partiu, e eu imagino que Jesus partiu esse pão em 13 pedaços, 12 dos apóstolos e um dele, um pão, não são 2 pães, não são 3, não são 4, é um pão, e desse um pão, Jesus parte em 13 pedaços, e cada discípulo participa de quantos pedacinhos, pastor? De um. Um pedacinho não significa o pão inteiro, um pedacinho significa um pedacinho, mas se juntado com os demais pedaços se torna um pão, que é o corpo de Cristo Jesus. E o texto diz aqui para nós, que Jesus, ele parte esse pão, simbolizando o seu corpo que seria partido, quebrado, porque a palavra aqui usada por Paulo é literalmente quebrado.
Literalmente o corpo de Jesus seria quebrado, partido. E o verbo aqui está na voz ativa, o que significa que foi uma decisão de Jesus. O corpo de Jesus não foi quebrado pelos soldados romanos, não foi quebrado pelos religiosos, o corpo de Jesus foi quebrado por Ele mesmo. Ele quis se entregar por nós, Ele se deu por nós, Ele foi partido por nós, Ele foi moído por nós, por graça, por amor e por misericórdia, para que possamos tomar posse do nosso pedacinho do pão, para termos vida e vida em abundância, meus irmãos. Se Jesus não tivesse partido o seu corpo, todos nós estaríamos condenados. Mas Ele fez isso. O texto diz, veja comigo, o verso de número 24. Ele fez isso em nosso favor. Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Se nós fôssemos traduzir essa expressão aqui no original, significa literalmente, isso é o meu corpo, que é de vocês. Estou me dando a vocês. Estou assumindo o lugar de vocês. Estou assumindo os seus erros. Estou assumindo os seus pecados. Eu estou assumindo as burradas que você fez no passado, que você faz ainda no presente e que você vai fazer ainda no futuro. Eu estou assumindo as suas escolhas erradas. Eu estou assumindo as portas erradas que você entrou. Eu estou assumindo o que você fez, o que você pensou e o que você sentiu que não corresponde, não é coerente com a minha vontade. Eu estou assumindo em mim, no meu corpo, na cruz, para que você tenha vida, para que você receba a salvação, para que você receba a graça de Deus e viva não mais para você, não mais para os seus propósitos, não mais para a sua vontade, não mais para a sua agenda, mas viva para Deus, porque você foi comprado por mim, de Jesus. Ah, meus irmãos, as boas novas do Evangelho, grave isso na sua mente e no seu coração, as boas novas do Evangelho não fala acerca de coisas, de atos, de práticas que temos que fazer para nos voltarmos para Deus. O Evangelho não é sobre como nós estamos buscando e procurando a salvação de Deus. O Evangelho fala acerca de Deus, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós. O Evangelho fala acerca de Deus, de como Ele, na pessoa bendita do seu Filho amado, entrou na história para ser o nosso Salvador, assumindo na cruz todos os nossos pecados e corrupção, entregando sacrificialmente, graciosamente, o seu corpo, a sua vida, todo o seu ser, em nosso favor, em nosso lugar, para que todo aquele, meus irmãos, para que todo aquele que ouvir esse Evangelho e entender esse Evangelho, tome a decisão de receber o perdão dos seus pecados e seja reconciliado com o Pai. Mas o corpo de Jesus não foi quebrado por indivíduos, ou para indivíduos melhor. O corpo de Jesus foi dado para a salvação de um povo. Por mais que a salvação seja pessoal, a salvação não é individual. Deus está salvando um povo. Cada pedacinho daquele pão que você come na Santa Ceia significa que você apenas é uma partícula do corpo. Você não é o corpo integral de Jesus, você apenas faz parte da engrenagem. Deus está salvando um povo, Deus se deu por um povo, e nós somos desafiados a caminhar como um povo de Deus na história, vivendo pela graça do Senhor,
No entanto, meus amados e queridos irmãos, às vezes mesmo nos encontrando numa condição de vida complexa, mesmo nós nos encontramos numa condição de vida que as pessoas possam dizer assim: essa pessoa não vai mudar, essa pessoa jamais vai ser restaurada. Mesmo assim, diz o texto sagrado que Deus, Ele tem o poder de nos visitar com tamanha graça, que a graça do Senhor, ela é capaz de superabundar todos os nossos erros, de mudar, de transformar quaisquer corações, quaisquer vidas. E o verso 25 do texto de 1 Coríntios diz que Deus assim o faz para nos inserir numa relação de aliança, porque o texto fala assim: da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. É claro que você sabe o que significa uma aliança. Quando a gente casa, nós estamos fazendo uma aliança. Quando a gente decide comprar um imóvel ou um móvel, e nós vamos na loja, ou nós vamos até o vendedor ou o comprador, e nós decidimos fazer negócio, nós estamos fazendo uma aliança. Nós estamos fazendo um compromisso. E a imagem aqui da aliança é a imagem de relacionamento. Jesus não decidiu nos perdoar e disse assim: olha, vocês estão perdoados, agora vocês podem viver do jeito que vocês quiserem, cada um na sua vidinha, vocês estão perdoados. Quando Ele nos perdoa, Ele nos coloca e nos insere numa relação de aliança, e aliança significa relacionamento. Não existe cristianismo, coloque isso na sua mente, não existe cristianismo sem relacionamento. O Deus que você adora, o Deus que você serve, Ele é trino, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo, 3 pessoas, o único Deus que se relacionam desde toda a eternidade, e o povo que Deus está salvando, Ele quer que nos unamos, que nos relacionamos uns com os outros e nós com Deus. Este cálice apresenta uma nova aliança. Aí vocês perguntam, você que é perspicaz na leitura bíblica, nova aliança? Se tem uma nova aliança, tem uma antiga. Que nova aliança é essa que Jesus está falando? Jesus está cumprindo Jeremias capítulo 31. Jeremias foi um profeta, um homem que viveu no período do pré-cativeiro. Jeremias, ele viveu antes do cativeiro, durante o cativeiro. Ele foi o profeta que viu o povo de Israel ser levado para a Babilônia. E ele foi um dos profetas que falou sobre a nova aliança. Jeremias 31, verso 31 diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Verso 33, essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Veja bem, porei a minha lei no íntimo deles e a inscreverei nos seus corações. Em outras palavras, Jeremias está dizendo que na nova aliança, nós seríamos transformados, não de fora para dentro, como era a antiga aliança, cheia de cerimônias, cheia de rituais, mas seria uma transformação de dentro para fora. Seria uma transformação em que Deus escreveria a sua lei em nossos corações, não numa tábua, não numa pedra. Deus escreveria a sua Torá, a sua lei, os seus princípios e os seus valores em nosso coração, para que possamos ser completamente transformados à imagem de Cristo. Jeremias continua dizendo, verso 33 ainda, serei o Deus deles
E eles serão o quê? O quê? O meu povo. O meu povo. Deus está salvando um povo. Eu serei o Deus deles. Aliança. E eu serei, e eles serão o meu povo. Eles serão um povo meu, comprado. Isso indica para nós um relacionamento de uma aliança fiel. Eles não serão mais de Baal. Eles não serão mais os falsos deuses. Eles não serão mais dos ídolos. Eu serei o Deus deles. Eu serei o Senhor deles. Eu serei o seu Salvador, o seu Redentor, o seu Senhor, o seu Deus. Eu me comprometo a estar com Ele todos os dias. E eles, o meu povo, também pertencerão a mim, e não mais a outro Deus, outro ídolo. Isso é aliança, meus irmãos. O verso 34 diz ainda: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Por quê? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Sabe o que é isso? Na nova aliança, nós teremos intimidade com Deus. Porque o verbo conhecer aqui era o mesmo verbo usado para descrever o relacionamento sexual entre o marido e a esposa. É algo íntimo, é algo relacional, não é um conhecer intelectual, não é um conhecer a Deus de informação. Eles me conhecerão, eles andarão comigo, eles terão um relacionamento comigo. E aí o texto de Jeremias diz: porque eu lhes perdoarei, verso 34, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Sabe o que isso significa? Significa que a nova aliança nós teríamos perdão completo. Não vamos precisar mais de oferecer nenhum animal para morrer por nós. Não precisaríamos mais fazer cerimônias. Não existe mais nenhum sacrifício que nós precisamos fazer para receber o perdão de Deus. Eu não preciso mais ficar preocupado, não, eu tenho que fazer isso para Deus me amar, eu tenho que oferecer isso para Deus me amar. Não, porque o único e suficiente sacrifício foi dado por Cristo. Ele se ofereceu por nós, Ele se doou por nós, Ele se entregou por nós. E o que nós temos que fazer? O que nós cantamos aqui nesta noite? Nos rendemos ao amor e à graça de Cristo, meus irmãos. Deus não te ama porque você é bom, porque você é dizimista, porque você vem na casa de Deus todos os dias, porque você serve ao Senhor, porque você serve ao próximo, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Não! Deus te ama pela graça, e tudo que nós fazemos para Ele, com Ele, para a glória dEle, é apenas expressão da nossa gratidão, por tudo quanto Deus já fez por nós. Então, o verso 26, do texto de 1 Coríntios, diz o seguinte: olha, se vocês entenderam isso aqui, que Deus já enviou seu sacrifício, já enviou seu Filho para morrer por nós, o verso 26 diz o seguinte: que esse sacrifício, esse Cristo que morreu por nós, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para redirecionar. Quando um homem e uma mulher entendem o Evangelho, ele entende o Evangelho, a sua vida ganha um outro sentido. A sua vida ganha novas cores. Veja comigo o verso 26. A gente ganha um novo propósito e esperança, porque o verso 26 diz assim: porque Paulo está escrevendo, dando uma explicação, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês fazem o quê? Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, você é um leitor
perspicaz, você já percebeu aqui, se ele vai vir, se ele vai voltar, é porque ele não está morto, morto não volta, morto está sepultado, ponto final. O que o texto está dizendo aqui é que esse Jesus que foi partido por nós, que morreu por nós, que se entregou por nós, a morte não o reteve na sepultura, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo, ele ascendeu aos céus, ele está ao lado direito de Deus Pai, aguardando que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés, para que ele volte. Para que ele volte para terminar aquilo que ele começou, para que ele volte para trazer o seu reino, para que ele volte para trazer justiça, para trazer paz, para trazer ordem, para trazer salvação. E enquanto isso, Paulo está dizendo, todas as vezes que você se reúne aqui como igreja, e participam da mesa do Senhor, esse momento é o momento em que vocês precisam renovar um propósito de vida, o propósito de anunciar. E a palavra anunciar aqui é interessante, porque a palavra anunciar, eu não gosto muito de falar essas palavras, mas eu preciso para que você entenda o que significa. A palavra é katagelo, kata e angelos. O que é angelos? Vem de anjos. O que é um anjo? Anjo é mensageiro. Anjo é quem leva uma mensagem. A palavra aqui, katagelo, é um mensageiro que está em todo lugar, porque a preposição kata significa em todo lugar. É um mensageiro que está em todo lugar. É um mensageiro que está na casa, é o mensageiro que está no ambiente profissional, é o mensageiro que está no centro da cidade, que está nos hospitais, que está nas repartições públicas. Ele anuncia em todo lugar. Paulo está dizendo, preste bem atenção, todas as vezes que você participa da ceia, eu não sei se você já tem consciência disso, porque às vezes a gente participa das coisas, a gente faz as coisas sem refletir no que a gente está fazendo. Paulo está dizendo que todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, da Santa Ceia, nós estamos assumindo o compromisso de, como igreja, corpo de Cristo, anunciar em todo lugar a morte do Senhor. Até quando, pastor? Até quando, pastor? Até que Ele venha. Isso me trouxe a música do ano passado de Missões Mundiais, porque a música começa assim: tua graça me alcançou. Perceba como é que a música começa: tua graça me alcançou. Quando a gente entende a graça e o evangelho, ele está dizendo: a tua graça me alcançou, para ti quero viver. Essa é a consequência. Essa história de, eu creio em Cristo, mas você continua mandando na sua vida, que fé é essa? Eu quero Jesus, mas não, eu aqui no meu cantinho, ninguém mexe em mim, eu faço o que eu quero, como eu quero, quando quero. Que fé é essa? Que participação da ceia é essa? Tua graça me alcançou, para ti quero viver. Ou seja, é a resposta do crente: para ti eu quero viver, Senhor. Compartilhar do teu grande amor. Propósito, compartilhar do teu grande amor nos mais variados ambientes, até que o Senhor venha. A música continua: o que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, grave essa palavra, esse verbo, me envolver, porque vivemos os nossos dias, se der tempo eu vou bater isso aqui ainda hoje, nós vivemos uns dias em que cristãos evangélicos, eles não querem mais se envolver. E eu não vou ser utópico, não vou mentir para você aqui, não vou ser idealista e dizer que se você se envolver, você não vai ter problemas. Vai ter problemas sim. Porque quanto mais você se envolve com a pessoa,
Você pode perceber isso na sua casa. Quanto mais você conhece o seu marido lhe conhece, mais você conhece os seus pecados e os seus defeitos. Me envolver, diz a canção, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará até que Ele venha. Até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Por que eu continuo? Porque o caminho é fácil? Por que eu persevero? Porque as coisas são fáceis para mim? Porque toda pessoa que eu prego o evangelho vai aceitar? Não, porque Cristo é a razão da minha vida. Ele se entregou por mim, Ele me amou, Ele se doou por mim, Ele assumiu os meus pecados. Então eu quero que a minha vida seja um instrumento do Senhor até que Ele venha, que esse seja o nosso compromisso, Igreja Batista da Graça. Porque é isso que você está dizendo toda vez que você participa da ceia do Senhor, diz o apóstolo Paulo. E se a gente não faz isso na nossa vida, meus irmãos, quão hipócritas nós estamos sendo diante do Senhor. E eu quero finalizar, eu tenho 15 minutos, sustenta, Senhor. Que quando participamos do ambiente da Santa Ceia, minha consciência e propósito é renovada, e eu começo a viver a minha vida intencionalmente, para que a morte do Senhor seja anunciada até que Ele venha. Segundo lugar, se em primeiro lugar a Santa Ceia é o espaço em que eu sou impactado, renovado pelo amor do Senhor, pela entrega do Senhor e pelo propósito do Senhor na minha vida. Em segundo lugar, a Santa Ceia é o espaço onde o meu amor é renovado. O meu amor por Cristo e meu amor pelo povo de Cristo. Veja comigo o verso de número 20, mais uma vez, o verso 21. Só para a gente lembrar o problema que estava, a confusão, cadê Vera? A baixaria que estava tendo lá na igreja de Corinto, né, Vera? Eu falo não é porque Vera gosta de baixaria não, viu, gente? Ela só é a mentora. O verso 20 diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Perceba, queridos, o que está acontecendo aqui? Não confunda aglomeração com comunhão. Eles estavam no mesmo ambiente, mas um não esperava pelo outro. Eles não andavam juntos. Quem tinha mais velocidade, mais força, ia na frente, e o que ficou para trás, que se dane, perdão da palavra. É isso que estava acontecendo aqui. Um comentarista bíblico, comentando essa porção das Escrituras, diz assim: os crentes precisam entender que quando eles comem o pão e bebem do cálice do Senhor, eles são hóspedes à mesa do Senhor. Se os cristãos participam sem amar seus irmãos, sem se envolver com seus irmãos, sem se comprometer com seus irmãos, os membros da igreja, eles estão desonrando o próprio Senhor. Eles estão desonrando o próprio Senhor. Imagine bem, pastor Júlio me chama para almoçar na casa dele. Domingo, viu, pastor? Falar com Rita, nem fazer o almoço. Pastor Júlio me chama para almoçar na casa dele. E o pastor Júlio me chamou, eu, Rita, mas também chamou os seus filhos, para também fazerem parte da mesa. E de repente eu chego, antes dos filhos do pastor Júlio, e falo: pastor Júlio, eu estou com muita fome, e eu vou comer, eu quero comer. E eu, de maneira desrespeitosa com o pastor Júlio, pego o prato, vou até o fogão ou a mesa, sirvo-me,
na frente dos filhos do pastor Júlio. O que o pastor Júlio vai achar disso? Você desonrou a minha casa. Você não esperou os meus filhos. Porque a mesa do Senhor é para os filhos. É para aqueles que ouviram, entenderam, se renderam ao Evangelho e fazem parte do corpo de Cristo. Se eu parto na frente e não espero pelo outro filho do Senhor, eu estou desonrando a própria mesa do Senhor e o próprio Senhor. Eu estou dizendo, olha, pouco me importa os seus outros filhos. Eu vou partir na frente. De maneira individualista, de maneira egoísta, de maneira autônoma. E isso parte e quebra o corpo de Cristo. É isso que Paulo está lidando, meus irmãos. Por isso, do verso de número 27, o verso 29, veja na sua Bíblia aí com muita atenção, porque são versos que Paulo, assim, a gente fala assim, Paulo ele pega pesado. Ele diz assim, portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. E aí o contexto vai dizer o que é indignamente para Paulo. Indignamente é um comer na frente do outro, é um não esperar pelo outro, é um não se envolver com o outro, é um caminhar sozinho e não esperar o outro, é isso que é indignamente. É não compartilhar da comunhão, da koinonia, do participar, do caminhar junto, do se envolver, do se relacionar, do se comprometer. Todo aquele que comer o pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Sabe por que será culpado? Porque está rachando o corpo do Senhor ao meio. Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu chamo a sua atenção para duas palavras aqui nesses versículos. Primeiro, a palavra indignamente. Indignamente traz a ideia de forma inadequada. Se você está participando da Santa Ceia, mas você não quer se envolver na igreja, você não quer se envolver com os irmãos, você não quer se relacionar com os irmãos, você não quer se comprometer e se engajar com os irmãos, você está participando da Santa Ceia de forma inadequada, diz o apóstolo Paulo. E o verso 29 diz, pois quem come e bebe sem discernir, o que é discernir, pastor? Sem discernir é não compreender as implicações do seu ato. Uma pessoa que faz algo sem discernimento, ela não está tendo consciência do que ela está fazendo ali. Você está participando da Santa Ceia, você recebe um pedacinho minúsculo de pão. O pedaço que você recebe não é o pão inteiro. O pão inteiro só se concretiza se cada pedacinho se unir, se cada pedacinho estiver junto, se cada pedacinho se conectar, formando o corpo do Senhor, que é a igreja. Paulo está dizendo, se você participa de maneira inadequada, se você participa sem discernir, ou seja, a pessoa participa, mas ela não quer se envolver. Ela participa, mas ela não quer sofrer junto, ela não quer caminhar junto. Você está participando para a sua própria condenação. Eu acho muito importante essa palavra, porque essa palavra é usada por Jesus. Por isso que eu disse que o apóstolo Paulo pegou pesado, porque essa palavra é usada por Jesus em Mateus capítulo 5, no ambiente do Sermão do Monte. Jesus fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, Mateus 5, 21 e 22, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. É a mesma palavra, é a mesma palavra. E ele continua, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que dizer a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. Jesus usa 3 vezes essa palavra, julgamento. Paulo está dizendo, olha, se você come sem discernir o que você está fazendo, você está tomando o lugar no corpo de Cristo, mas a sua vida não diz que você faz parte do corpo de Cristo.
A sua vida não diz que você está caminhando junto, que você está sofrendo junto, que você está se relacionando. Você é um turista na igreja, você não é um habitante, um morador, aquele que sofre junto, aquele que caminha junto. Você está se colocando como réu diante do tribunal de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então, meus irmãos, perceba comigo, e o horário já avança, que quando Paulo escreve isso, ele está convidando a igreja a um repensar da ceia do Senhor. E se você olhar para mim, comigo no capítulo 10 de 1 Coríntios, o versículo 16, Paulo diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único corpo. Paulo está dizendo, qual é a saída então, pastor? Como é que nós podemos participar da Santa Ceia da maneira correta, com coinonia, meus irmãos? Paulo está escrevendo o seguinte, olha, por haver um único pão, não tem dois pães, não tem dois Cristos, existe só um Cristo. Não existe dois povos de Cristo, existe só um povo. Paulo está dizendo, por haver um único pão, nós que somos muitos pedacinhos de pão, muitos cálicezinhos de vinho, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos nós, eu, você, todos nós participamos de um único pão, meus queridos. Toda vez que você participa da Santa Ceia, sabe o que é que você está dizendo para Cristo? Eu faço parte disso aqui. Eu quero me engajar, Senhor, eu quero me envolver. Eu quero estar junto com meu irmão, eu quero orar com ele, eu quero caminhar com ele, eu quero ser bênção na vida dele, eu quero ser abençoado por ele, eu quero encorajá-lo, eu quero ser encorajado, eu quero me envolver, eu quero estar junto, eu quero estar junto do povo de Deus. É isso que você está dizendo. Mas não era isso que os coríntios estavam vivendo. E Paulo os corrige. Quando uma pessoa que se diz discípulo de Cristo participa do pão e do cálice, mas não deseja se engajar, se unir completamente ao corpo de Cristo, para amar, servir, perdoar, orar, encorajar, exortar, treinar, contribuir, chorar e se alegrar uns com os outros, essa pessoa, segundo o apóstolo Paulo, está sendo culpada de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Sabe por quê? E aí é uma leitura que eu faço. Porque essa pessoa está incorrendo no mesmo pecado de Judas. Quem foi a primeira pessoa que participou da Santa Ceia do Senhor de forma indigna? Foi Judas. Judas comeu do pão. Judas bebeu do cálice. Mas Judas falou, quando ele se uniu em traição com aquelas pessoas que estavam traindo Jesus, sabe o que Judas falou? Com as suas atitudes, eu não faço parte disso. Eu não faço parte dessa comunidade. Eu participei do pão, eu participei do vinho, mas eu não quero caminhar com os discípulos. E nem quero caminhar com Jesus. A postura individualista de alguns irmãos da igreja de Corinto, assim como em nossos dias, meus irmãos, revela que eles não haviam discernido as implicações de participar da ceia do Senhor. Eles não amavam o povo de Cristo, e por consequência não amavam o próprio Cristo. E assim, eles estavam sujeitos a serem condenados do mesmo jeito que Judas e os demais participantes da morte do Senhor estavam sujeitos. O verso 30 diz assim: por isso, Paulo diz, há entre vocês fracos, doentes,
e vários já dormiram. Quando Paulo diz, e vários já dormiram, ele está usando de um eufemismo, de uma figura de linguagem. Ele está dizendo, vários já estão mortos, porque é isso que acontece quando a gente sai do corpo de Cristo. Primeiro a gente enfraquece, primeiro a gente adoece, e depois a gente morre espiritualmente. Estava conversando com a irmã, no final da IBD hoje, eu falei assim, minha irmã, desafiando ela a se envolver, ela falando, pastor, às vezes eu não tenho força de voltar, não tenho força de ser quem eu era antes. Eu falei assim, minha irmã, você precisa se envolver mais, você precisa se relacionar mais, e é isso que às vezes acontece conosco, meus irmãos. A gente acha que consegue sozinho, a gente quer viver a nossa fé do nosso jeito, segundo as nossas próprias conveniências, mas a gente precisa desse negócio chamado igreja. A gente precisa de amigos espirituais, para orar junto, para caminhar junto, para sofrer junto, para se encorajar junto. Existe um pensamento que é diabólico, fruto de uma péssima interpretação. As pessoas leem 1 Coríntios capítulo 6, diz, eu sou a igreja do Senhor. Leia 1 Coríntios capítulo 6, diz, eu sou a igreja do Senhor. Paulo não está ensinando sobre a igreja em 1 Coríntios 6. Se você quer saber o conhecimento de Paulo sobre a igreja, leia 1 Coríntios 11, 12, 13 e 14, Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo, e nós somos membros desse corpo. Você aqui nessa noite, Deus quer desafiar você, se comprometa ainda mais. Pastor, eu venho, eu assisto o culto, eu estou aqui no culto, pastor, mas isso é pouco, meus irmãos. Quantas pessoas precisam de nós? A gente mesmo precisa dos irmãos, de orarmos mais juntos, de estudarmos a palavra de Deus juntos, de encorajarmos mais juntos, de sabermos os problemas dos outros e encorajarmos os outros juntos. Porque nós podemos correr o risco de cometermos os mesmos pecados que a igreja de Corinto estava cometendo. Estávamos no mesmo ambiente, mas cada um correndo a sua corrida e ninguém esperando uns pelos outros. Eu quero finalizar, porque o que Paulo diz, olha, para que vocês não fiquem fracos, nem fiquem doentes e nem morram, sabe o que é que vocês têm que fazer? Verso 28, verso 31 e verso 32, Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Mas se nós nos examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo, verso 31. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. A palavra disciplinado aqui é sermos treinados, é sermos colocados no alinhamento. Paulo está dizendo, Deus não está me usando aqui. Paulo está dizendo isso. Deus não está me usando aqui para condenar vocês, mas para disciplinar vocês, para que vocês não sejam condenados com o mundo. E aí o verso 33, Paulo termina essa grande sessão, dizendo o seguinte, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Porque a ideia pode ser assim, se for desse jeito, se for para se comprometer mesmo, então nem da Santa Ceia eu vou participar mais. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, sabe o que você tem que fazer? Não é fugir da Santa Ceia. Sabe o que você tem que fazer? É se arrepender e esperar uns pelos outros. Duas perguntas para a sua reflexão e a minha. Quando você participar da mesa do Senhor, e essa semana nós comemoramos a mesa do Senhor, quando você participar da mesa do Senhor,
Renove a consciência do grande amor e sacrifício de Cristo em seu favor e em seu lugar. O seu perdão, um novo propósito e uma nova esperança. Não seja displicente. Faça da Santa Ceia um momento de você renovar sua gratidão por Deus, por quem você era e o que Deus fez por você. Em segundo lugar, quando você participar da mesa do Senhor, renove o compromisso de engajar-se, de comprometer-se com o corpo de Cristo. Ame mais, sirva mais, tenha mais compaixão. Essa história de uma fé privatizada, não é a minha fé, é a minha vida cristã, e você se envolve num casulo, uma redoma de vidro, ninguém pode tocar, ninguém pode... Não, isso não é cristianismo não, gente. Isso é cultura individualista que nós vivemos aí. Deixa as pessoas tocarem você, deixa as pessoas orarem com você. Ore pelas pessoas, vá na casa das pessoas. Chega aqui, meu irmão, eu vim orar com você. Pastor Júlio, eu vim orar com o Senhor hoje. Eu vim saber como é que o senhor está bem? Chegue na casa desse irmão, meu irmão, vamos estudar a palavra de Deus juntos, vamos conhecer junto a palavra de Deus? Irmão, isso é igreja. E eu sei, eu posso estar aqui sonhando com esse tipo de igreja. Você pode falar, pastor, mas esse tipo de igreja aí não existe. Tudo bem, você pode pensar isso, mas é o que a Bíblia me ensina. E se eu não acreditar no que a Bíblia me ensina, eu não posso ser mais pastor. O que nós precisamos, meus irmãos, é nos arrepender e deixar o Evangelho trabalhar em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, pode dedilhar, Lucas. Espírito Santo do Senhor, nessa noite nós queremos, meu Deus, em primeiro lugar te agradecer, Senhor. Te agradecer porque nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. E como todos os demais estávamos condenados à ira, mas de repente a tua graça veio até nós, e a tua graça nos envolveu, e a tua graça nos impactou, e a tua graça fez conosco o que o Senhor fez com o apóstolo Paulo, nos derrubou do cavalo, da nossa altivez, da nossa arrogância, da nossa vida autônoma e prepotente. A tua graça nos derrubou do nosso cavalo e fez com que a nossa cara batesse no chão, quebrantados, contritos. E nós estamos aqui porque a tua graça nos alcançou, e nós te agradecemos por isso, porque a tua graça interrompeu a nossa trajetória para a morte, e hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo. Hoje nós fazemos parte do teu povo, Senhor. Nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor enche o nosso coração de amor pelas pessoas, que o Senhor enche o nosso coração de compaixão e de disposição de caminhar junto com as pessoas, porque se a gente não consegue amar as pessoas que estão do nosso lado, Senhor, diz o apóstolo João, a gente não pode amar ao Senhor que a gente não vê. Espírito Santo de Deus, traga isso à nossa consciência, quebra em nosso coração, se existe em nosso coração esse espírito maligno, diabólico, do individualismo, do egoísmo, quebra, Jesus Cristo,
Quebra, Jesus Cristo, e abra os nossos olhos para o próximo, abra os nossos olhos para aquele que está estirado à beira do caminho, abra os nossos olhos para que a gente entenda, meu Deus, que tudo que nós somos em Cristo, que tudo que nós sabemos fazer em Cristo, e que tudo aquilo que nós temos em Cristo, nós só temos para ser bênção para o outro, para caminhar com o outro, para chorar com o outro, para se alegrar com o outro, para pegar aquele que caiu, que está com o joelho ralado, venha, levanta, eu estou aqui com você. Oh Deus, isso é igreja. E eu sei, meu Deus, humanamente falando, a gente olha assim, isso é impossível viver, mas nós estamos orando ao Deus do impossível, nós estamos orando ao Deus que pode fazer mais, infinitamente mais, tudo quanto nós pedimos ou pensamos, para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre você, meu irmão, seja sobre a sua família, minha irmã, seja sobre a sua casa, minha irmã. Deus te abençoe, Deus te encha, Deus te dê graça, Deus te dê força, Deus te cure, Deus te use, para a glória do nome do Senhor. Amém, amém e amém. Ministério de louvor.